E se tudo aquilo que você acredita firmemente sobre felicidade, desde que se entende por gente, estiver completamente equivocado? E se a verdadeira alegria, aquela que permanece firme nas tempestades, que resiste ao teste do tempo, que se aprofunda conforme você envelhece, não vier de conquistar mais status social, possuir mais coisas materiais, ser reconhecido como mais importante ou mais bem-sucedido? E se ela nascesse justamente do lugar mais improvável, do lugar que a sociedade nunca te ensinou a olhar, de aprender a lidar com as perdas inevitáveis da vida sem se despedaçar por completo, de aceitar a imperfeição humana sem desistir da busca pela excelência, de encontrar paz profunda no meio do caos externo? E se a felicidade genuína e duradoura não estivesse nas vitórias externas que tanto perseguimos desesperadamente? O carro novo, a casa maior, o reconhecimento público, o corpo perfeito. Mas na maneira como você reage, responde e se transforma diante daquilo que está completamente fora do seu controle, pare por um momento longo, respire profundamente e reflita honestamente comigo agora. Quantas vezes você disse a si mesmo com convicção: vou ser feliz quando... E esse quando mágico se transformou em um horizonte ilusório que só se afasta progressivamente à medida que você se aproxima dele? Quando tiver aquele emprego dos sonhos que vai finalmente te realizar? Quando conquistar aquela pessoa especial que vai completar você? Quando comprar aquela casa perfeita que vai te dar segurança? Quando atingir aquele peso ideal que vai te dar confiança? Quando os filhos crescerem e saírem de casa, dando-lhe liberdade? Quando finalmente se aposentar e puder descansar? Quando tiver dinheiro suficiente para não se preocupar? Quando aquela pessoa te pedir desculpas e validar sua dor? Quando o mundo finalmente reconhecer seu verdadeiro valor? E se eu te disser algo que pode soar duro, mas é libertador? Essa espera pode literalmente durar a vida inteira. Você pode passar décadas inteiras esperando por esse momento mágico que nunca chega da forma que você imaginou. E quando finalmente chega, descobre que não era exatamente aquilo, que não trouxe a felicidade prometida, que há sempre algo mais a conquistar. Vivemos acreditando firmemente, porque nos ensinaram isso desde crianças, que só alcançaremos a felicidade verdadeira quando o cenário for absolutamente ideal. Quando a conta bancária estiver robusta e segura com várias vírgulas. Quando as feridas profundas do passado estiverem completamente cicatrizadas, sem deixar marcas. Quando as pessoas finalmente nos reconhecerem pelo nosso verdadeiro valor e nos derem a validação que tanto buscamos. Mas permita-me fazer uma pergunta desconfortável. E se esse momento perfeito jamais chegar exatamente da forma como você imagina? E se a perfeição que você busca for uma ilusão criada por uma sociedade que lucra com sua insatisfação perpétua? A sociedade moderna nos vendeu uma mentira elaborada, sedutora e profundamente destrutiva. A de que a felicidade é um destino final, um ponto de chegada definitivo, uma conquista externa que finalmente nos completará e nos fará sentir inteiros. Mas essa mentira conveniente nos mantém presos em um ciclo infinito e exaustivo de insatisfação crônica. Porque assim que conquistamos algo e sentimos aquela alegria momentânea da conquista, a mente já está projetando automaticamente o próximo quando, a próxima conquista necessária para finalmente, desta vez sim, sermos verdadeiramente felizes. É um jogo cruel e sem fim, onde as regras mudam constantemente, segundo critérios que nem são nossos. E a linha de chegada imaginária se move magicamente sempre que nos aproximamos dela. É como correr em uma esteira infinita. Você corre, 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 se esforça tremendamente, sua, cansa,
mas nunca sai realmente do lugar. O cenário ao redor nunca muda. E você começa a se perguntar, geralmente tarde demais: será que o problema está na velocidade que estou correndo? Ou será que estou na esteira errada desde o início? Mas aqui está uma verdade profunda e potencialmente libertadora que pode transformar completamente sua vida a partir deste exato momento. Você não precisa aguardar que a vida melhore externamente para começar a florescer internamente. Você não precisa esperar pacientemente que todas as condições sejam perfeitas para experimentar paz verdadeira. Você não precisa que o mundo exterior mude dramaticamente para que o mundo interior se transforme completamente. O estoicismo antigo, testado por mais de 2000 anos, praticado por imperadores e escravos, por ricos e pobres, por poderosos e oprimidos, nos revela isso com uma clareza cristalina e inabalável. O mundo ao nosso redor não precisa se transformar para que nossa essência mais profunda brilhe intensamente. A verdadeira liberdade, aquela que ninguém pode tirar de você, nem circunstâncias, nem pessoas, nem o destino, não está em manipular as circunstâncias externas para que se adequem às suas preferências. Essa é uma batalha que você nunca vencerá completamente, porque há infinitas variáveis fora do seu controle. A verdadeira liberdade é emocional, interna, silenciosa e profundamente sua. É algo que cresce de dentro para fora, não de fora para dentro. É algo que ninguém pode dar ou tirar de você, a menos que você conscientemente permita. Os grandes filósofos estoicos da antiguidade, Marco Aurélio, governando um império em crise profunda, enfrentando guerras, pragas e traições. Epicteto, sobrevivendo anos de escravidão brutal e humilhação. Sêneca, navegando habilmente as traições mortais da corte romana de Nero. Todos eles descobriram, testaram e provaram algo absolutamente revolucionário para a época e ainda revolucionário hoje. A felicidade não é algo que você persegue desesperadamente lá fora, no mundo externo. Não é algo que você encontra em um lugar específico ou pessoa específica. É algo que você cultiva pacientemente aqui dentro, independentemente do que está acontecendo caoticamente ao seu redor. É um jardim interno que você rega todos os dias com suas escolhas, seus pensamentos disciplinados, suas reações conscientes. E quanto mais você cultiva esse jardim interno, menos dependente você se torna das tempestades externas. Neste vídeo profundo e transformador, você vai descobrir 12 lições fundamentais do estoicismo, que não são apenas frases bonitas de impacto para compartilhar nas redes sociais e ganhar likes. Não são citações superficiais para postar no Instagram com filtro bonito. São verdadeiros mapas detalhados, testados ao longo de milênios, para atravessar as tempestades inevitáveis da vida sem perder seu centro essencial. São ferramentas práticas e aplicáveis que foram testadas e refinadas ao longo de mais de 2000 anos por algumas das mentes mais brilhantes, mais desafiadas e mais resilientes da humanidade. Pessoas que enfrentaram situações extremas, guerras, escravidão, exílio, condenação à morte, e ainda assim encontraram paz interior, propósito e até mesmo alegria. Cada lição é uma chave cuidadosamente forjada na fornalha da experiência humana. E cada chave abre uma porta específica para uma felicidade que independe completamente das circunstâncias externas. Uma felicidade que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Uma felicidade que se aprofunda e amadurece justamente nos momentos mais difíceis, usando o próprio desafio como combustível para crescimento. Estas não são teorias abstratas criadas em laboratórios acadêmicos por pessoas que nunca enfrentaram dificuldades reais. São práticas nascidas do sofrimento real, da perda real, do desafio real.
e você pode começar a aplicá-las imediatamente, hoje mesmo, neste momento presente. Os resultados começam a aparecer não em anos ou meses, mas em dias. Às vezes, surpreendentemente, em horas. Mas eu preciso te avisar honestamente, antes de prosseguirmos. Estas lições vão desafiar fundamentalmente tudo o que a sociedade de consumo te ensinou sobre felicidade desde que você era criança. Vão questionar profundamente as crenças que você carrega desde a infância como verdades absolutas. Vão exigir que você olhe para dentro com uma honestidade brutal, às vezes dolorosa. E isso, meu amigo, minha amiga, não é confortável. Nunca é. Crescimento real nunca é confortável. Transformação genuína dói. É como arrancar uma espinha profunda. Dói no momento, mas a cura vem depois. Mas é absolutamente necessário se você realmente quer mudar. É urgente se você está cansado de viver na superfície. É a diferença fundamental entre realmente viver com plenitude e apenas sobreviver dia após dia, no modo automático. Antes de prosseguirmos para a primeira lição transformadora, quero propor um compromisso sério com você. Não um compromisso superficial que você faz e esquece em 5 minutos quando algo te distrai, mas um compromisso profundo, visceral, que pode literalmente mudar a trajetória inteira da sua vida a partir deste momento presente. Escreva nos comentários agora, não depois. Hoje começo a me construir, não a me distrair. Pause o vídeo se necessário. Vá até os comentários. Digite essas palavras, porque não é apenas uma frase motivacional vazia que você digita mecanicamente e esquece. É um código de entrada para uma nova realidade. É um portal dimensional que você atravessa conscientemente. É uma decisão firme que marca uma linha divisória clara na sua vida, antes e depois deste momento exato, antes de conhecer estas verdades atemporais e depois de começar a aplicá-las diariamente. Quando você escreve essas palavras específicas nos comentários, hoje começo a me construir, não a me distrair. Você não está apenas interagindo com um vídeo do YouTube. Você está fazendo algo muito mais profundo e significativo. Você está declarando para si mesmo, para o universo, para a própria estrutura da realidade, que está pronto para uma transformação real, que está genuinamente cansado de distrações superficiais, que está pronto para o trabalho profundo, difícil, mas recompensador de construir uma vida que genuinamente vale a pena ser vivida. A jornada começa neste exato momento, não amanhã, quando você estiver mais descansado, não na segunda-feira, quando a semana recomeçar, não no início do próximo mês ou do próximo ano, quando você fizer suas resoluções. Agora, neste segundo. Porque a verdade inconveniente é esta: você nunca estará completamente preparado. Nunca chegará o momento perfeito. A vida não espera pacientemente por você estar pronto. O momento perfeito não existe. Existe apenas este momento, aqui e agora, onde você pode escolher conscientemente começar. Então respire fundo. Sinta o ar entrando nos pulmões. Prepare-se mentalmente. E vamos mergulhar juntos nestas 12 lições profundas que têm o poder comprovado de transformar não apenas sua compreensão intelectual sobre felicidade, mas sua experiência diária e visceral dela. Lição 1. Nem todo pensamento merece sua crença. A tirania da mente não questionada. Você já parou para perceber, realmente perceber, com atenção total, que sua própria mente pode ser simultaneamente sua maior prisão sufocante e também sua chave mestra para a liberdade mais profunda? É um paradoxo fascinante e desconcertante que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para compreender, se é que compreende algum dia. Muitos morrem sem nunca perceber que estiveram presos a vida inteira, não por circunstâncias externas, mas por pensamentos internos
não questionados. Imagine viver dentro de uma prisão por décadas, sofrendo com as grades, sentindo-se limitado, acreditando que não há saída possível. E então um dia descobrir que a porta estava destrancada o tempo todo, que você sempre teve a chave, que poderia ter saído a qualquer momento. Como você se sentiria? Muitas pessoas passam a vida inteira sem se dar conta de que estão vivendo dentro de uma narrativa construída, uma história elaborada, não com fatos concretos e verificáveis, mas com pensamentos automáticos que nunca foram questionados conscientemente. É como viver dentro de um filme complexo. Mas esquecer completamente que você não é apenas o personagem principal. Você também é o roteirista que escreveu o roteiro, o diretor que decidiu cada cena e pode escolher mudar o roteiro completamente a qualquer momento. São ideias e crenças que surgiram em algum ponto distante da vida, talvez na infância, quando você era ainda muito pequeno para processar adequadamente. Talvez na adolescência, quando você era vulnerável e inseguro. Ideias alimentadas por medos ancestrais que nem mesmo são originalmente seus, mas foram herdados geneticamente ou culturalmente através de gerações. Por palavras duras ou descuidadas que ouviram de pais bem-intencionados, mas imperfeitos, professores estressados, colegas cruéis na infância, e gravaram profundamente como verdades absolutas e imutáveis sobre si mesmos, sobre suas capacidades, sobre seu valor como ser humano, por olhares específicos, um olhar de decepção, um olhar de desaprovação, um olhar vazio, que interpretaram como rejeição profunda e pessoal, quando talvez fossem apenas pessoas distraídas, perdidas em seus próprios pensamentos e problemas, sem nenhuma relação com você. Por silêncios pesados e desconfortáveis que compreenderam como abandono definitivo, quando talvez fossem apenas pessoas introvertidas, processando emoções, sem habilidade de expressar o que sentiam. Pensamentos que, com o passar implacável e inevitável do tempo, com a repetição constante dia após dia, ano após ano, década após década, deixaram completamente de ser questionados e se transformaram em dogmas inquestionáveis, em verdades absolutas gravadas em pedra sobre quem você é fundamentalmente, sobre o que você merece receber da vida, sobre o que é realmente possível para alguém como você. Eu não sou suficiente para isso. Nunca fui bom o bastante. Nunca serei. Nunca vai dar certo comigo. As coisas boas sempre acontecem com os outros, nunca comigo. Ninguém realmente se importa profundamente com o que eu sinto ou penso. Se eu falhar nisso, tudo desmorona completamente e não haverá nenhuma volta possível. Não tenho forças suficientes para sair dessa situação. Estou preso para sempre neste padrão. Eu sempre estrago tudo o que é importante. É um padrão inevitável. Não mereço ser amado verdadeiramente. Há algo fundamentalmente errado comigo. E o que mais machuca profunda e persistentemente nessas frases destrutivas e venenosas não é escutá-las vindas de outra pessoa. Isso até seria mais fácil de contestar, de discordar energicamente, de rejeitar com indignação. O que realmente corrói a alma é ouvi-las repetidamente, incansavelmente, dentro da própria cabeça, ditas com sua própria voz reconhecível, no seu próprio tom familiar, usando suas próprias palavras características. É como um disco arranhado antigo que toca sempre a mesma música melancólica em um loop infinito e hipnótico, até que você nem percebe mais que está tocando, até que se torna apenas o som de fundo constante da sua vida. A mente humana possui uma capacidade extraordinária, quase mágica e sobre-humana, de construir mundos inteiros complexos e detalhados, realidades paralelas, completas, e de aprisionar você dentro deles de forma tão convincente que você nem sequer percebe que está preso.
É como a história antiga e profunda da caverna de Platão. Você pode estar vendo apenas sombras distorcidas, tremulando na parede e acreditando firmemente que são a realidade completa e total. Ela cria cenários elaborados e cinematográficos de catástrofes futuras que provavelmente nunca acontecerão. Projeta desastres complexos com detalhes vívidos, cada palavra que será dita, cada expressão facial, cada consequência em cascata, que existem apenas na imaginação. Repete diálogos inteiros, conversas completas que nunca aconteceram na realidade e quase certamente nunca acontecerão. Revive erros do passado distante, como se fossem condenações eternas e imutáveis, como se um erro específico te definisse para sempre, como se não houvesse possibilidade alguma de crescimento ou mudança. E o mais perigoso de absolutamente tudo, ela fala consistentemente com a sua voz, usando seu próprio tom distintivo, suas próprias palavras e frases características, seus próprios padrões únicos de linguagem. Como duvidar de algo que soa tão familiar, tão íntimo, tão intrinsecamente parte de você? É como tentar distinguir sua própria voz original de um eco perfeito e indistinguível. Mas aqui está uma verdade revolucionária, potencialmente libertadora, que tem o poder de mudar absolutamente tudo na sua vida a partir deste momento presente. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdadeiro, e você não é obrigado a dar crédito cegamente a cada pensamento aleatório, a cada sugestão mental, a cada narrativa que sua mente construir. Você não é obrigado constitucional ou cosmicamente a acreditar em tudo que sua mente diz. Você tem o direito soberano de questionar, de duvidar, de investigar, de pedir evidências. Isso pode soar simples demais quando dito assim, quase ingênuo ou óbvio demais para ser profundo. Pode parecer autoevidente quando colocado em palavras. Mas reflita profundamente e com absoluta honestidade brutal. Quantas vezes na sua vida você tomou decisões importantes e que mudaram completamente o curso da sua existência, baseado em uma suposição não verificada? Quantas oportunidades preciosas e únicas deixou passar permanentemente porque acreditou firmemente que não era capaz, sem nunca realmente testar essa crença, sem nunca verificar empiricamente se era verdade? Quantas vezes se calou em momentos cruciais e importantes porque achou com certeza que seria rejeitado ou ridicularizado publicamente, sem nunca verificar se essa previsão catastrófica tinha alguma base na realidade? Quantas vezes desistiu completamente antes mesmo de dar o primeiro passo porque a sua mente gritou mais alto e mais insistentemente do que a sua coragem sussurrava? Pense concretamente em relacionamentos preciosos que você sabotou preventivamente, porque sua mente disse com convicção: você não merece isso, não vai durar, melhor terminar agora, antes de sofrer mais. Projetos criativos ou profissionais que você nunca iniciou, porque sua mente disse com autoridade: você vai fracassar, as pessoas vão rir, não vale a pena o risco. Conversas importantes e potencialmente transformadoras que você nunca teve, porque sua mente disse com certeza: eles vão te julgar negativamente, vão te rejeitar, vão confirmar seus piores medos sobre você mesmo. Sonhos profundos e significativos que você enterrou vivos porque sua mente disse categoricamente: isso é impossível para alguém como você. Seja realista, aceite suas limitações. A mente desgovernada, não treinada, não disciplinada pela filosofia e prática, é exatamente como um cavalo selvagem e poderoso correndo sem nenhuma direção clara ou propósito. Ela corre impulsivamente para onde quiser, seguindo seus próprios impulsos primitivos e instintivos de sobrevivência. Pisa violentamente onde não deve, destruindo coisas preciosas e delicadas no caminho.
arrasta você inexoravelmente para lugares perigosos e sombrios que você jamais escolheria conscientemente se estivesse realmente no controle das rédeas. Mas a mente treinada através de anos de prática estoica, disciplinada consistentemente pela razão cultivada e pela consciência elevada e expandida, guiada sabiamente pelos princípios atemporais da filosofia estoica, é como um cavalo poderoso, mas completamente domado, que corre junto com você em perfeita harmonia e sincronização, que não te derruba violentamente causando ferimentos, mas te leva com força admirável e graciosidade natural aonde você genuinamente deseja ir, para os destinos que você conscientemente escolheu. O estoicismo antigo não nega ingenuamente a existência inevitável dos pensamentos negativos. Isso seria não apenas ingênuo, mas também contraproducente e impossível. Os pensamentos negativos existem, são parte da condição humana universal e vão continuar existindo enquanto você estiver vivo e consciente. Negá-los seria como negar a gravidade. Mas o estoicismo nos ensina algo infinitamente mais valioso e prático do que negação ou supressão. Ele nos ensina a observá-los com atenção clara e desapegada, sem nos identificarmos completamente e permanentemente com eles, sem fundir nossa identidade com cada pensamento passageiro. Ele nos ensina pacientemente a não reagir imediatamente, automaticamente, reflexivamente, a tudo o que passa pela mente, como se fosse uma verdade revelada, um comando divino, uma ordem obrigatória, mas a criar conscientemente, intencionalmente, um espaço sagrado e protegido entre o pensamento que surge e a ação que escolhemos tomar. Um intervalo precioso, poderoso e absolutamente transformador, onde nasce a verdadeira liberdade humana, a liberdade de escolher sua resposta, a liberdade de não ser escravo de cada impulso, a liberdade de ser verdadeiramente humano, em vez de meramente reativo. Lição 2. Menos acúmulo, mais essência. A armadilha invisível da abundância. Olhe ao seu redor agora mesmo. Pare de ler por um momento e realmente olhe. Olhe para o espaço físico onde você está. Olhe para a sua vida como um todo. Quantos objetos materiais, compromissos vazios, desejos superficiais e relacionamentos mortos você carrega pesadamente todos os dias que, se desaparecessem completamente neste instante, não fariam absolutamente a menor falta essencial em sua vida? Mais do que isso, quantos deles você nem notaria que se foram depois de alguns dias? Quantos você está carregando apenas por inércia, por hábito cego, por medo irracional de soltar? Quantas vezes você disse sim com a boca quando o coração gritava desesperadamente não? Apenas para manter uma aparência social que nem é sua, preservar uma conexão superficial que não te nutre ou sustentar uma ideia completamente distorcida de sucesso que foi implantada em você pela sociedade. Vivemos completamente cercados, sufocados, esmagados por ruído constante. E não estou falando apenas do barulho óbvio dos carros na rua movimentada, das telas brilhantes e viciantes, das notificações incessantes que vibram insistentemente no bolso, como pequenos vampiros de atenção. Estou falando de um tipo de ruído muito mais perigoso, mais insidioso, mais destrutivo, porque é invisível. O excesso, que não parece excesso. Aquilo que ocupa espaço precioso e finito na alma, sem parecer invasivo, sem disparar alarmes, sem te avisar que está roubando sua vida minuto a minuto. Objetos físicos acumulados por pura nostalgia sentimental, sem significado real presente. Aquela caixa de cartas de um relacionamento que terminou há 10 anos. Aquele equipamento de hobby que você nunca mais usou. Aquelas roupas que não servem mais, mas você guarda caso emagreça. Vínculos emocionais mantidos exclusivamente por medo paralisante de ficar sozinho.
por culpa manipuladora, por obrigação social. Amizades que já morreram, mas você continua ressuscitando. Relações familiares tóxicas que você mantém porque é família. Tarefas e compromissos repetidos mecanicamente, roboticamente, por mero costume cego, sem nenhum propósito genuíno, sem nenhuma alegria, sem nenhum significado. Reuniões semanais que não produzem nada. Rituais sociais que você odeia, mas continua fazendo. Hábitos que não servem mais, mas você repete. Poucas coisas desgastam tanto a alma humana, drenam tanta energia vital, quanto carregar persistentemente o que não te pertence mais, o que já cumpriu seu ciclo natural, o que deveria ter sido liberado há muito tempo. É como caminhar por uma trilha longa, carregando pedras cada vez mais pesadas. Eventualmente, você desaba. A sociedade de consumo capitalista nos treinou metodicamente, cientificamente, desde o nascimento, para acreditar que a felicidade está na abundância material sempre crescente. Mais coisas para exibir nas prateleiras e nas redes sociais. Mais seguidores para validar nossa existência. Mais experiências para fotografar e postar. Mais conquistas para listar no currículo e impressionar. Mais, sempre mais. Nunca é suficiente. Nunca chega. Sempre há mais um nível. Mas ninguém nos avisa, honesta e claramente, que o preço escondido disso tudo é a perda completa e irreversível da clareza interior. Que quanto mais acumulamos externamente, enchendo nossas casas e nossas agendas, mais nos distanciamos perigosamente de quem realmente somos por dentro, da nossa essência nua. A alma se torna um sótão completamente desorganizado, empoeirado, cheio de coisas antigas que ninguém mais usa, onde você mal consegue respirar com tranquilidade, onde você não consegue encontrar o que realmente importa porque está enterrado sob montanhas de futilidades. O estoicismo ensina exatamente o oposto do que a sociedade prega, que a verdadeira riqueza humana, a riqueza que permanece, que não pode ser roubada, que sobrevive a qualquer crise, é saber conscientemente o que deixar para trás. Que o essencial não se revela pelo que você possui e exibe, mas pelo que você consegue abandonar corajosamente, sem perder a si mesmo, sem perder sua essência fundamental. Isso exige uma coragem genuína e rara, não a coragem superficial de acumular e conquistar. Essa a sociedade aplaude. Mas a coragem profunda e contracultural de soltar, de renunciar, de simplificar. Coragem para abrir gavetas físicas empoeiradas e gavetas emocionais trancadas e perguntar com honestidade brutal: por que isso ainda está ocupando espaço precioso aqui? O que estou realmente ganhando, mantendo isso? Coragem para admitir verdades desconfortáveis. Que aquele curso que você começou com tanto entusiasmo não é mais para você, e não há vergonha em desistir. Que aquele relacionamento, romântico ou de amizade, já cumpriu seu ciclo de aprendizado e está na hora de liberar com gratidão. Que aquela meta que tanto te impulsionou no passado, agora é apenas uma prisão dourada brilhante, que te mantém preso a uma versão antiga de você. Menos acúmulo, mais essência. Essa frase pode soar como o slogan minimalista da moda, mas é muito mais profundo do que estética de Instagram. Não se trata de minimalismo performático de armário para postar fotos. É sobre minimalismo profundo de alma, invisível, mas transformador. Reduzir conscientemente para ampliar a visão. Silenciar o barulho para escutar a voz interior. Desfazer camadas para reencontrar o núcleo essencial. É um trabalho interno que se manifesta externamente. Imagine sua vida como uma casa espaçosa de 2 andares. Com o passar inevitável do tempo, conforme você viveu, trabalhou, se relacionou, você foi enchendo metodicamente todos os cômodos com absolutamente tudo o que parecia necessário no momento. Presentes bem intencionados
de pessoas com quem você nem conversa mais há anos. Móveis pesados que você herdou de alguém que também não sabia o que fazer com eles e estava apenas passando o problema adiante. Decorações que pareciam importantes na época. Equipamentos que você usou uma vez. Paredes pintadas com cores específicas que você escolheu quando ainda não sabia quem era. Quando ainda estava se descobrindo. Quando ainda estava tentando se encaixar em algum molde social. Agora você caminha pela casa e sente profundamente, visceralmente, que ela não te representa mais. Nada ali reflete quem você se tornou. Tudo está fisicamente ali, ocupando espaço concreto, mas nada realmente te acolhe emocionalmente. O excesso paradoxal virou ausência de significado. A abundância material virou desordem sufocante. A casa cheia virou solidão em meio às coisas. Então, chega a hora inevitável. Chega o momento crítico. A hora de parar de correr, de olhar com absoluta honestidade para tudo isso e perguntar sem se enganar. O que aqui ainda tem vida verdadeira? O que ainda respira? O que ainda tem pulso? E não apenas o que ainda funciona mecanicamente ou parece bonito superficialmente para os outros verem, mas o que ainda conversa intimamente com a sua essência mais profunda, com quem você realmente é quando ninguém está olhando. O propósito verdadeiro não grita chamando atenção como propaganda. Ele sussurra suavemente como um segredo. E para ouvi-lo com clareza cristalina, você precisa criar espaço. Muito espaço. Espaço mental para pensar pensamentos próprios sem a interferência constante do mundo. Espaço emocional para sentir seus próprios sentimentos sem numerar imediatamente. Espaço físico para respirar sem sufocamento. Espaço na agenda para simplesmente ser sem precisar, constantemente fazer. Espaço para que as coisas certas, aquelas que realmente importam, que realmente te nutrem, cresçam naturalmente, organicamente, sem serem sufocadas, pisoteadas, exterminadas pelas coisas antigas que insistem em permanecer como ervas daninhas invasivas. Espaço para que a sua vida se torne uma expressão autêntica e única do que você realmente valoriza em seu coração, e não um depósito acumulativo e caótico de tudo o que você achou que deveria querer para ser aceito, admirado, invejado, validado por uma sociedade doente. Quando você começa corajosamente a remover o excesso, começando pequeno, uma gaveta, um armário, um relacionamento tóxico por vez, algo profundamente poderoso e quase mágico acontece. O silêncio interno se torna audível pela primeira vez em anos. E nesse silêncio novo, claro, cristalino, você começa finalmente a escutar a si mesmo. Não a versão condicionada, programada, manipulada por expectativas externas intermináveis de pais, chefes, sociedade, redes sociais. Mas aquela voz calma, firme, sábia, que sempre soube intuitivamente o caminho verdadeiro, mas foi silenciada pelo barulho. Reduzir conscientemente não é empobrecer sua vida. Pelo contrário, é refiná-la com precisão cirúrgica. É como um escultor que remove o mármore excedente para revelar a estátua perfeita que sempre esteve lá dentro, esperando pacientemente para ser libertada. É transformar sua energia desperdiçada de manutenção, mantendo coisas, relacionamentos e compromissos que não servem mais, em energia criativa de criação, criando a vida que você realmente quer viver. O estoicismo tem um conceito poderoso para isso: indiferença aos indiferentes, ou adiafora. Soa estranho, mas é libertador. Significa aprender conscientemente, através de prática deliberada, a não se deixar afetar emocionalmente, encantar superficialmente, ou arrastar compulsivamente por aquilo que não tem valor real para a sua vida, para seu caráter, para seu crescimento como ser humano. O que não acrescenta significativamente ao seu caráter moral, à sua serenidade interior,
a sua missão verdadeira de vida, é apenas ruído que te distrai da música. É apenas peso morto que te impede de voar. É apenas estática que interfere no sinal. Propósito verdadeiro não é algo que você encontra em algum lugar distante, como um tesouro enterrado esperando por você. É o que emerge naturalmente, organicamente, quando você remove pacientemente, persistentemente, o que está em cima dele, sufocando-o, escondendo-o, obscurecendo-o como camadas e camadas de entulho. E talvez, apenas talvez, você tenha passado os últimos anos, talvez décadas, cavando incansavelmente em lugares completamente errados, buscando em acúmulos externos frenéticos o que só poderia ser encontrado na simplicidade interna e no silêncio. Às vezes, a vida pede gentilmente, mas firmemente, para que você desapegue, não porque você está perdendo algo valioso, embora possa parecer assim no início e doa como perda, mas porque finalmente, depois de tanto tempo, está pronto para ser mais leve, mais livre, mais autenticamente você sem todas as camadas falsas. Pense em um viajante experiente atravessando o deserto árido sob o sol escaldante e implacável por dias. Cada objeto desnecessário na mochila pesada custa esforço precioso e energia vital limitada. Cada passo é significativamente mais difícil, mais doloroso, mais exaustivo se ele carrega coisas que não precisa realmente para sobreviver. Ele não desiste da jornada por causa do peso. A jornada é importante demais. Mas ele aprende sabiamente, muitas vezes da forma difícil, através do sofrimento, a selecionar rigorosamente o que realmente importa para a sobrevivência, o progresso e a chegada ao destino. Água, comida essencial, proteção básica. O resto é luxo dispensável que pode custar sua vida. Você não precisa de mais coisas enchendo sua casa. Você não precisa de mais compromissos enchendo sua agenda. Você não precisa de mais conexões superficiais enchendo suas redes sociais. Você precisa urgentemente de sentido, de propósito, de essência, de substância. E o sentido profundo não vem quando você adiciona mais e mais freneticamente, tentando preencher o vazio com coisas. Ele surge claramente, cristalino, quando você retira corajosamente tudo aquilo que estava cobrindo a essência como poeira espessa, cobrindo um espelho antigo. Limpe a poeira e você se verá claramente pela primeira vez. O que você mantém agarrado desesperadamente por medo de faltar? Aquela roupa que não usa há anos, mas pode precisar um dia? Aquele relacionamento morto, mas investiu tanto tempo nele? O que você carrega pesadamente por medo de desapontar alguém que provavelmente nem se importa tanto quanto você imagina? Os sonhos dos seus pais que nunca foram seus? As expectativas sociais que nunca te serviram? O que você compra compulsivamente apenas para aparecer socialmente, para impressionar pessoas que você nem gosta, para se encaixar em um grupo que não te aceita verdadeiramente? Marcas caras para validação externa, experiências para postar mais do que para viver? O que você retém teimosamente, simplesmente porque um dia, em algum momento do passado distante, te serviu bem, mas hoje não serve mais. Crenças antigas, identidades passadas, versões mortas de você que você continua ressuscitando. Talvez hoje, agora. Neste momento de clareza, seja o dia em que você para definitivamente de guardar obsessivamente tudo para um depois que nunca chega e começa finalmente a viver com intenção clara, com presença total no presente. Então, pergunte-se agora, com sinceridade absoluta e honestidade brutal, que dói, mas liberta. O que eu posso soltar conscientemente? O que eu posso liberar com gratidão, para enfim me tornar mais inteiro, mais leve, mais livre, mais eu? A resposta pode te surpreender, e a liberdade que vem depois pode te transformar completamente. Lição 3. A perda não define quem você é, separando.
Resultados de identidade. Alguma vez você já olhou longamente para o espelho? Não apenas um olhar rápido para checar a aparência, mas um olhar demorado, profundo e em silêncio pesado e doloroso, se sentiu profundamente menor, diminuído, menos valioso depois de uma perda significativa? Não é apenas a ausência dolorosa e palpável do que foi embora, a pessoa, a oportunidade, o objeto, o sonho. É algo mais insidioso, mais destrutivo. É o que essa ausência específica parece dizer sobre você, sobre seu valor como ser humano, sobre sua capacidade, sobre seu merecimento. É o silêncio ensurdecedor que sobra quando o barulho da perda finalmente diminui. A sensação aguda, como uma faca que penetra, que você falhou como pessoa, que não foi capaz o suficiente de impedir, de manter, de preservar o que era precioso. Que se você fosse melhor, mais forte, mais inteligente, mais digno, isso não teria acontecido. E o que começa inocentemente como uma dor natural e esperada do luto, porque perder dói, isso é humano, lentamente, insidiosamente, se transforma em identidade fixa, em quem você é, em definição permanente. Você começa a se ver fundamentalmente como alguém que perdeu, alguém que falhou, alguém que não conseguiu. E não como alguém que viveu intensamente correndo riscos, lutou bravamente contra as circunstâncias, tentou honestamente com todas as forças disponíveis, ousou corajosamente quando outros permaneceram paralisados pelo medo. E isso é profundamente perigoso, porque infecta tudo. A mente humana possui o hábito insidioso e destrutivo de construir histórias inteiras, narrativas complexas, com base em feridas mal curadas, não processadas adequadamente, não integradas conscientemente. E quando essas histórias dolorosas são repetidas internamente por tempo suficiente, meses, anos, décadas, internalizadas profundamente até a medula dos ossos, elas se tornam lentes distorcidas permanentes, através das quais você passa a enxergar absolutamente tudo na vida. Tudo o que você olha dali em diante passa a ser automaticamente filtrado pela dor não digerida, não compreendida, não transformada em sabedoria. Cada nova situação é interpretada através dessa lente de perda, de fracasso, de insuficiência. Eu perdi aquele trabalho importante porque simplesmente não sou bom o bastante. Nunca fui, nunca serei. Ele foi embora e me abandonou porque eu nunca sou suficiente para ninguém. Sempre há algo errado comigo. Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse sido melhor, tudo estaria perfeito agora. Eu sempre, inevitavelmente, estrago tudo que é importante. É um padrão inescapável. A mente cria essas narrativas dolorosas e complexas na tentativa desesperada, bem intencionada, mas equivocada, de entender o que aconteceu, de dar sentido ao sofrimento aparentemente aleatório, de encontrar uma causa, um culpado, uma explicação, porque a mente humana odeia o caos, a incerteza, a aleatoriedade. Prefere até mesmo se culpar a aceitar que algumas coisas simplesmente acontecem sem razão clara, sem significado óbvio, sem culpado definido, mas no esforço excessivo, obsessivo de entender e controlar o incontrolável, ela muitas vezes te transforma erroneamente na causa única do próprio sofrimento, como se tudo tivesse sido exclusivamente, completamente, culpa sua, como se você tivesse controle total sobre resultados que dependiam de 1000 variáveis externas, como se a perda fosse uma prova científica, irrefutável, de que você não vale o que achava ingenuamente que valia. Continua com a expansão profunda das lições 3.12. Mas aqui está a verdade absoluta que você precisa escutar atentamente, absorver profundamente e talvez guardar tatuada para sempre no coração. Perder é parte inevitável, inescapável da vida humana em sua totalidade. Mas nunca, em nenhuma circunstância,
jamais, será a medida precisa do seu valor intrínseco como ser humano. O estoicismo nos lembra disso de forma direta, sem rodeios ou amenidades. O que está completamente fora do nosso controle, e perdas muitas vezes estão, nunca poderá ser critério justo, lógico, racional para o nosso julgamento moral sobre nós mesmos. Isso inclui absolutamente todas as perdas que você já experimentou ou experimentará. Pessoas que partiram, oportunidades que passaram, sonhos que morreram, relações que terminaram, projetos que falharam. Você pode perder algo preciosíssimo, algo que você amava mais do que tudo, e ainda assim ser completamente digno de amor, respeito e felicidade. Pode falhar espetacularmente em algo importante, algo em que você investiu anos de esforço, e ainda assim ser fundamentalmente inteiro, completo, valioso. Pode ter cometido erros dolorosos que mudaram trajetórias, erros que você lamenta profundamente, e ainda assim merecer plenamente recomeçar, tentar novamente, construir algo novo sobre as ruínas. Lição 5. A disciplina da reação. Escolha. Como responder? Não é o evento em si que determina sua paz ou sofrimento, mas a forma como você reage a ele. Todos enfrentamos perdas, críticas, contratempos e imprevistos inevitáveis na vida, mas a diferença entre aqueles que permanecem equilibrados e aqueles que se afogam em sofrimento está na capacidade de escolher conscientemente a própria resposta. A mente não treinada reage automaticamente, seguindo impulsos e emoções momentâneas, e frequentemente cria sofrimento adicional por tentar controlar o incontrolável. O estoicismo ensina que há um espaço precioso entre o estímulo e a resposta, e é nesse intervalo que reside a verdadeira liberdade humana. Quando você aprende a pausar, observar e decidir, cada desafio deixa de ser uma ameaça e se transforma em oportunidade de praticar virtude, paciência e resiliência. Essa prática contínua fortalece o caráter e diminui a influência das circunstâncias externas sobre seu estado interno. Lição 6. O valor do sofrimento. Transformando adversidade em força. O sofrimento é uma parte inevitável da condição humana, mas o estoicismo nos lembra que o impacto do sofrimento depende do significado que damos a ele. Em vez de resistir ou lamentar as dificuldades, podemos aprender a vê-las como oportunidades de crescimento e fortalecimento interno. Cada adversidade, cada desafio, cada fracasso carrega dentro de si um potencial para nos tornar mais pacientes, sábios e corajosos. Quando você enfrenta uma perda ou um revés, não é a situação externa que define seu valor ou sua felicidade, mas a forma como a encara e se adapta a ela. O estoicismo nos ensina a transformar a dor em força, a usar as dificuldades como combustível para aprimorar o caráter e cultivar a serenidade. Aceitar que a adversidade faz parte da vida e reagir a ela de maneira consciente é um dos passos mais profundos para alcançar a verdadeira liberdade emocional. Lição 7. Viva no presente. O tempo é seu recurso mais precioso. Uma das armadilhas mais comuns da mente humana é viver preso entre passado e futuro. Ficamos revivendo erros antigos, remoendo arrependimentos ou aguardando ansiosamente por um momento ideal que nunca chega. O estoicismo nos lembra que a vida acontece apenas no presente, e desperdiçar energia com o que já passou ou com o que ainda não chegou é desperdiçar a própria existência. Praticar atenção plena, concentrar-se no agora e agir com intenção consciente em cada momento é a chave para construir uma vida significativa. Cada instante que passa é uma oportunidade de cultivar virtude, gratidão e clareza mental. Quanto mais conseguimos nos ancorar no presente, menos dependentes nos tornamos de condições externas ou de realizações futuras para sentir paz e satisfação.
A felicidade duradoura surge quando aprendemos a valorizar o agora e a atuar com propósito, independentemente das circunstâncias externas. Lição 8. Propósito e virtude. O norte. Estoico. Segundo o estoicismo, a verdadeira felicidade não depende de conquistas externas ou aprovação alheia, mas de viver de acordo com a virtude e o propósito. A vida orientada por princípios sólidos como sabedoria, coragem, justiça e temperança cria uma base inabalável que permite enfrentar qualquer adversidade com serenidade. Objetivos externos podem ser perdidos, mudam com o tempo e nunca garantem satisfação duradoura. Já a virtude é interna, permanente e totalmente dependente de nossas escolhas conscientes. Ao alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos, construímos uma vida que resiste às tempestades externas, cultivando paz, resiliência e integridade. O propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo. Ele precisa ser verdadeiro para você, refletindo quem você realmente é e quem deseja se tornar. Viver de acordo com a virtude é uma prática diária, uma decisão constante de agir com consciência. E é isso que nos permite experimentar a liberdade emocional e a alegria duradoura, independentemente das circunstâncias externas. Chegamos ao final dessas 8 lições poderosas do estoicismo. Mas lembre-se, o aprendizado não termina aqui. O verdadeiro trabalho começa agora, no instante em que você decide aplicar essas ideias em sua própria vida. Cada princípio que exploramos, desde questionar pensamentos automáticos até viver no presente e agir com virtude, é uma ferramenta prática, pronta para transformar a maneira como você enfrenta desafios, lida com perdas e encontra serenidade mesmo em meio ao caos. A filosofia estoica não é apenas teoria, é prática diária. Não espere por circunstâncias perfeitas para começar. Não espere que a vida se torne mais fácil ou que as condições externas mudem magicamente. A liberdade, a paz e a felicidade duradoura surgem quando você escolhe agir com consciência, agora, neste exato momento. Portanto, respire fundo, reflita sobre o que aprendeu e pergunte a si mesmo: como posso aplicar essas lições hoje, de forma concreta, em minha vida? Cada pequena ação consciente, cada escolha de reagir com sabedoria, fortalece o seu caráter e aproxima você de uma vida de verdadeiro propósito. Se você sentiu que estas lições ressoaram com você, leve-as consigo, pratique-as diariamente e observe como lentamente, mas com firmeza, elas transformam sua percepção, suas atitudes e sua vida. A jornada estoica não é fácil, mas é profundamente recompensadora, porque a felicidade verdadeira nunca depende do mundo externo, ela nasce dentro de você. E lembre-se, este é apenas o começo. Cada momento é uma oportunidade de reconstruir-se, de viver com mais clareza, coragem e presença. Escolha hoje começar a se construir, não a se distrair. O caminho do estoicismo é longo, mas cada passo consciente o aproxima da liberdade e da paz que você merece.